tarde. Meu nome é Heloísa. Eu fiz uma pesquisa com a professora orientadora, né, doutora Denise Awad, com o tema Negligência Parental, uma forma de violência doméstica. Aqui eu trouxe um conceito do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, que eles trouxeram um conceito de violência doméstica. A violência doméstica ela está muito presente nos lares brasileiros e ela se dá de 4 formas: o abuso sexual, a violência psicológica, a física e a negligência. Os autores eles trazem um conceito de negligência infantil, que seria uma omissão de cuidados perante que a sociedade tem perante as crianças e os adolescentes. Então, não somente os familiares, mas a sociedade, o Estado, algumas instituições. E no meu artigo, eu busquei o conceito de negligência parental, que refere-se aos pais e responsáveis pela criança. Então, é uma negligência, por isso violência doméstica, ela acontece nos lares, ela está mais diretamente com a criança. O conceito de negligência, por isso que eu abordei, ele é muito equivocado na sociedade. Então, muitas pessoas a confundem com a pobreza, que uma não tem nada a ver com a outra. A pobreza, a família não pode dar os cuidados, muitas das vezes. Não tem o que dar. E a negligência ela é uma omissão. Tipo, eu não vou te dar. Por isso que eu abordei. Aqui é uma notícia de alguns casos em que a negligência ela chegou à morte das crianças. E o ponto principal é a falta de cuidados com a alimentação da criança e dos cuidados médicos. Então, a omissão, por exemplo, seria: eu não vou te levar no médico porque eu não acredito na medicina convencional. Eu vou te tratar em casa com plantas e ervas medicinais, porque eu acredito nisso. Isso seria uma omissão dos pais. E aqui ele traz alguns exemplos disso. Ou também cuidados com a alimentação, em que o pai não oferece a alimentação adequada à criança ou ao adolescente. Aqui eu trouxe um índice que ele traz a negligência. O primeiro é no ano de 2015 e o outro é no ano de 2016, que ela é a mais presente, a mais enunciada, que é o relatório do Disque 100, Disque Direitos Humanos, que acontece o maior número de denúncias das violências, né? Não só contra as crianças, mas o Disque 100 para mulheres também, todos os tipos, que é o Direitos Humanos, né? No meu artigo, como eu tratei da negligência parental, foi observado que o nosso ordenamento jurídico ele já traz um apoio para as famílias que têm negligência na família, que apresenta esse tipo de violência, que seria principalmente o acompanhamento ao psicólogo. E eu trouxe também o projeto de lei do Marcelo Crivella, que ele modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele aborda um pouco mais a negligência, mas ele também aplica uma detenção de 1 a 6 meses. Só que essa detenção é em regime aberto. E regime aberto, em outros países, seria casas de albergue, mas no Brasil não existe. Então, a pessoa ela fica em casa, não pode cometer mais nenhum ilícito, porque senão a pena dela vai ser progredida, mas ela pode trabalhar, ela pode estudar, só evitar sair nos períodos noturnos, né? Mas isso não traz nenhuma modificação na vida da criança e dos pais. Não vai fazer com que ele seja um pai mais responsável com seu filho. E nenhum filho vai ter um cuidado maior. O pai não vai dar esse cuidado a mais. Então, o ponto é que a gente já tem, só falta uma efetivação, uma concretização maior na sociedade, mas, para isso, precisa a sociedade saber o conceito de negligência. Porque como a gente vai aplicar alguma coisa sendo que a gente mal sabe o que é? E é isso que eu abordei no meu artigo. Aí aqui eu coloquei algumas referências básicas
né, que foi o da Minayo, que eu tinha citado, que ela traz o conceito de violência doméstica também, o conceito de negligência aí infantil não aparental. E essa daqui, a negligência infantil, o estudo comparativo, ela fala que há variáveis. Então, não é somente porque o pai quer ser negligente. Há variáveis que fazem com que ele seja. E a principal é a psicossocial, que seria a falta de apoio que ele tem para cuidar da criança. Então, muitas das vezes, um pai ou uma mãe deixa uma criança sozinha em casa, mas ela não teve com quem deixar a criança. Não tem um familiar, um amigo, ou um vizinho que ela possa deixar. Então, por isso que ela foi negligente. Existe também redes de apoios, mas não há um uso total. E nem todo mundo sabe dessas redes de apoio que existe. E é isso que eu busquei no meu artigo. Uhum. Então, eu frequentei o grupo de estudos da Denise, da professora Denise, e pesquisando sobre o direito das crianças e adolescentes, o tema negligência é muito pouco abordado nas pesquisas científicas, muito pouco. A gente não tem quase nada de material. E é uma violência com maior índice de denúncias. Então, algo precisa ser feito. Ela precisa ser mais estudada para ela poder ser combatida na sociedade, para não acontecer mais nas famílias. Então, eu busquei o tema da negligência justamente por causa disso, para a sociedade saber o que é. E muitas pessoas, eu perguntei para elas, o que é negligência? O que você acha que seja negligência? E entre as pessoas que eu perguntei, só uma pessoa soube me responder, ainda mais ou menos o conceito, e que era uma mãe ainda. Ela falou assim, eu acho que negligência é quando a pessoa fica no celular em vez de dar atenção para o filho, que o filho às vezes está precisando de alguma coisa e o pai, não estou nem aí, eu vou ficar aqui na minha vida pessoal, é melhor, eu prefiro. Então, eu quis trazer esse conceito porque precisa na sociedade. Muitas pessoas não sabem. E que ela não é tão simples quanto a gente pensa. Envolve estudo da psicologia, como a gente viu que há variáveis, que eu mostrei para vocês. Envolve, ela pode levar à morte, então tem vários níveis de negligência. Então, é um tema muito importante, por isso que eu estudei, que está muito presente na sociedade, e em diversos lares, independente do extrato social das famílias. Isso. Uhum. Estudada. Sim, sim, a mais enunciada. Então, não, eu propus o projeto para a professora e, para ter como base, ela falou para mim participar do grupo de estudos. Porque a gente aprende diversos olhares sobre o direito das crianças e adolescentes. E o tema do grupo de estudos dela era a violência doméstica. Só que dava ênfase ao uso de drogas e a bebida alcoólica. Mas no grupo de estudos foi aonde engajei mais os estudos do meu artigo.
onde eu pude conversar com as pessoas também sobre o que elas pensavam e tudo mais. Até tinha uma aluna do grupo de estudos que era uma ex-diretora de escola. E com ela eu adquiri bastante conhecimento nesse grupo de estudos. Ele foi muito importante. Então, é como se ele fosse uma base para mim. Até hoje eu ainda frequento. Então foi um pouco o contrário, né? Quer dizer, você começou a iniciação e por causa da iniciação você acabou participando. Isso. E te deu um suporte importante na sua pesquisa. Uhum. Heloísa, obrigado pela exposição. Eu que agradeço. Tema bem atual, importante. Eu vi a questão das referências que você trouxe, bibliográficas, Uhum. vi clareza na sua apresentação, um bom conteúdo. Eu gostaria que você me explicasse um pouco mais, dentro da sua pesquisa, quais eram os objetivos que você buscava, né? E se você, a partir desse trabalho, você resolve, de alguma forma, a questão que você abordou. Você tem alguma proposição? Você nos trouxe que há várias formas de violência doméstica Uhum. e que quantitativamente, pelo gráfico, a maior, quantitativamente, é a negligência. Eu queria entender qual é a proposta para que se resolva essa questão. Se há alguma proposta. Então, o meu objetivo era, sim, trazer para a sociedade o conceito da negligência parental, que é uma coisa que não é clara para as pessoas. E então eu consegui trazer o conceito, né? E o que foi estudado que seria para diminuir esses casos de negligência seria a maior efetivação de algumas políticas públicas e da rede de apoio e o maior acesso da sociedade à informação. Então, não somente o que é negligência. O meu principal foi trazer para eles o que é negligência, para ela ser resolvida. E, para se resolver, as políticas públicas, que a gente já tem. No ECA já traz o atendimento ao psicólogo e tudo mais. A gente tem rede de apoio. O Conselho Tutelar seria uma rede de apoio. A assistência social seria uma rede de apoio. Mas o maior conhecimento da sociedade. Então, eu, por mim mesma, já levo isso às pessoas. Eu já pergunto para os pais, o que é negligência? Entendeu? E foi isso que eu busquei. Porque o nosso ordenamento jurídico, ele já traz uma solução, seria assim, para a família que sofre com essa violência doméstica, mas falta acesso da sociedade do que é e de como resolver. E a concretização também. Uhum, do Marcelo Crivella. Uhum. E a questão da pena, né, que você mencionou, da pena ser insuficiente, eu só queria entender melhor se isso, você mostra isso como seria uma maneira de efetivar, quer dizer, seria um caminho essa penalização, ou não? Então, é que o PLS número 700 do Marcelo Crivella, ele traz uma abordagem maior da negligência no ordenamento, no ECA, porque ainda se é pouco mencionado no ECA, mesmo ele entrando em casos de violência doméstica, em maus tratos, mas isso aí seria uma interpretação. Então, ele traz um conceito maior da negligência no ordenamento, propõe para o ECA, mas ele aplica essa detenção, que é onde eu não concordo. Entendeu? Que eu acho que não atenderia às verdadeiras necessidades da criança e dos pais. Não é um assunto
Isso. Eu vejo nos meus estudos que eu estudo para os direitos das crianças e dos adolescentes. E a pena, eu acho que ela não traria nada para se resolver isso nas famílias. A gente já tem no Código Penal sanções para maus tratos, violências. Então, acho que nesse momento ela não seria uma boa abordagem, essa detenção, que é o que eu não concordo no PLS. Não sei, acho que seria um pouco equivocado ainda abordar sobre isso. Até porque precisa-se ter o maior conhecimento do conceito de negligência. Então, eu trouxe o da Minayo, que seria um dos principais, que ela é uma pesquisadora e ela vem da área da saúde, por isso que eu acho que ela traz com maior enfoque a violência doméstica e que ela aborda melhor sobre a violência doméstica, porque ela justamente está na área da saúde. Aí ela traz o conceito de negligência, mas ela traz o conceito de negligência no geral. Ela fala que a negligência infantil ela não é só pelos pais. Ela também acontece pela sociedade. E ela foi a principal porque foi a base para saber o que é negligência. Mas eu fui para a vertente da negligência parental, que estaria dentro da negligência infantil, mas não é necessariamente a negligência infantil. E o outro é da área da psicologia, que não dá para mim dar tanta ênfase, por isso que eu usei essa pesquisa, que é negligência infantil e estudo comparativo do nível socioeconômico, estresse parental e apoio social, em que diz que há variáveis para que haja negligência, que há um porquê, normalmente, do pai ou da mãe estar cometendo essa violência contra os seus filhos ou as crianças que eles são responsáveis. Essas foram as principais. E o Munir Kuri, eu acho que eu não coloquei aqui, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente comentado, que ele dá um apoio para maior entendimento dos artigos do ECA. Uhum. Isso. Porque o direito eu vejo como uma disciplina, uma matéria multidisciplinar. Então, teve que buscar outras disciplinas, outros meios, porque senão ia ficar muito vago. E os conceitos deles, os estudos deles ajudam bastante no direito e na efetivação assim dos direitos das pessoas. Uhum. Uhum. Em que medida isso poderia se chocar com certas noções? Porque você mencionou, não é, que o pai não leva ao pronto-socorro porque ele entende que, sei lá, ele não concorda, ele não quer levar no hospital, no pronto-socorro, ou ele não quer vacinar a criança. Porque não acredita nesses métodos. Não acredita Ou não quer. ou ele não acha que é o melhor para o filho, Uhum. né? Então, em que medida isso não viola aí alguma autonomia também parental, né, dos pais? Até que ponto a gente pode reconhecer essa autonomia dos pais, né? Em que medida isso também não seria uma violência, digamos, do Estado em relação à autonomia ou ao direito de autodeterminação dos pais em relação à vida familiar? Então, Se esse, porque você trouxe
pai, você está febril? Aqui uma homeopatia, ou uma aspirina, ou um chá com uma planta medicinal. E aí poderia o pai que optou pela planta medicinal vir a ser tido como alguém que se omitiu, da mesma maneira que aquele outro que dorme, que passa, e assim vamos. Então, respondendo a primeira pergunta do professor Marcelo, o Estado ele vai interferir na autonomia dos pais a partir do momento que os direitos das crianças e dos adolescentes está sendo comprometido. Então, a criança tem direito à saúde. Então, por que ele não o leva ao acompanhamento médico? Se a gente tem o atendimento ao público em geral. Então, o Estado ele vai interferir nesse ponto. E a negligência, ela pode se dar de muitas maneiras. Então, ela está relacionada à omissão. Ela seria basicamente uma omissão. E aí é uma coisa mais do conceito do pai, do que é melhor para o filho dele. Mas a gente tem que interferir a partir do momento que seus direitos estão sendo violados. Isso é o direito da criança. E o pai que ele opta pela medicina em casa ou ervas medicinais, como eu disse em alguns exemplos, ele tem que saber que aquilo não pode interferir na saúde da criança. Então, ela tem direito a ir ao médico, ela pode ser tratada, ele pode dar em um primeiro momento em casa, se ele não tiver a possibilidade naquele momento de levar ao médico, mas o ideal seria que ele tivesse o atendimento ao médico. Então, essa autonomia ela seria interferida a partir do momento que os direitos estariam sendo violados. Que aí ela tem o direito à saúde, à educação e tudo mais. Que seriam os seus direitos fundamentais. Não sei se eu respondi a pergunta de vocês. Levar isso, especialmente, sobretudo hoje, a questão da imunização. Da vacina. Ocorre muito hoje em dia, isso. Seria interessante ser abordado nessa perspectiva. Aí eu já deixaria para uma outra pesquisa. Então, estou pensando aqui, seria quase um ensejo. Sim, seria um projeto de pesquisa. Uhum. Na verdade, eu meio que já pensei no meu TCC, que seria sobre o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar ele seria uma rede de apoio, mas que não se há um preparo em muitos dos casos. Porque o conselheiro tutelar ele é eleito pela sociedade. Mas muita gente não sabe da eleição, não sabe quando ocorre. Muitas vezes o conselheiro eleito ele é analfabeto funcional. Então, no meu TCC, eu iria abordar sobre isso, mas o projeto que veio agora também seria uma boa ideia. Obrigada.
Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer a atenção e a oportunidade de apresentar nossa pesquisa, de realmente realizar uma pesquisa. Então, apresentando o tema diretamente, tratamos no nosso trabalho de quarta revolução industrial e direitos humanos, impactos na realidade socioeconômica do Grande ABC. O que nos motivou, então, a pesquisa sobre esse tema foi o fato de que entramos em contato com a pesquisa do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho, tratando justamente desses aspectos envolvendo a quarta revolução industrial, e observamos que existe uma grande chance, é considerada como alto grau de automação, alto risco de automação, perdão, as empresas, principalmente que tratam de questões, trabalho metalúrgico, né? E aqui se envolve diretamente a questão econômica do Grande ABC. Pensando que a nossa faculdade está localizada nessa região, pensamos que seria um bom tema para iniciar a pesquisa. Observando isso, então, o objetivo do nosso trabalho foi tratar dos direitos humanos na sociedade globalizada e fazer uma análise disso dentro do cenário socioeconômico do Grande ABC, com a inserção da indústria 4.0 trazida pela quarta revolução industrial. Então, tentamos dar problemas para resolver. Então, as 4 principais problemáticas que nós observamos em relação a esse tema foram a proteção dos direitos humanos e a globalização, a proteção dos direitos humanos e o desenvolvimento econômico, os limites da atuação do Estado na garantia dos direitos humanos e o alcance do dever da iniciativa privada na garantia dos direitos humanos. Já tratamos do objetivo do projeto. Então, passemos, então, à globalização e à quarta revolução industrial. De modo bem breve, explicaremos por que utilizamos da denominação quarta revolução industrial e não de uma continuidade da terceira revolução industrial, como Jeremy Rifkin, por exemplo, adota. Como partimos de dados do Fórum Econômico Mundial, partimos também, consequentemente, para ter uma coerência no trabalho, do conceito de quarta revolução industrial, que é o que se defende neste organismo. Então, tendo isso em vista, Klaus Schwab, que também é membro desse Fórum Econômico Mundial, ele diz que revoluções industriais acontecem quando existem mudanças de paradigmas concomitantemente na tecnologia e na sociedade. Então, a tecnologia traz inovações e a sociedade muda o modo de... As pessoas mudam o modo de se verem em conjunto e de se verem individualmente. Tendo isso em vista, então, Klaus Schwab, ele diz, então, que a quarta revolução industrial é diferente das demais devido a alguns fatores, na realidade, 4 fatores. A amplitude, a profundidade, o impacto sistêmico e a velocidade. A amplitude, na medida em que ela não se limita ao campo da indústria em si, ela expande, então ela trata de aspectos biológicos, trata de aspectos físicos, trata de aspectos filosóficos até, e rompe a barreira entre todos esses campos, eles se comunicam. Profundidade, então, continuando, no sentido de que as mudanças são disruptivas, no sentido de que situações e modelos que nós tínhamos, tanto na economia quanto na sociedade, até o momento, eles são revistos, de modo a tratar das situações como nunca havíamos antes. Isso causa um impacto sistêmico, ou seja, transpassa os limites da iniciativa privada e atinge o poder público, exigindo do governo novas medidas, tanto em todas as esferas de poder, para solucionar as demandas que essa revolução industrial traz. E, por fim, a velocidade. Em especial, pelo que se denomina economia de plataforma, a velocidade, e pela internet, a velocidade da propagação dessas informações e dessas mudanças tecnológicas ocorre de forma exponencial, então, em progressão geométrica. Já tratamos, então, dos aspectos das revoluções industriais. Trataremos, então, agora do aspecto do direito à economia, diálogos entre desenvolvimento tecnológico e garantia dos direitos humanos frente às últimas revoluções industriais. Então, tendo tudo isso em vista e observando já um contexto que vem da terceira revolução industrial, do problema da garantia dos direitos humanos em uma sociedade globalizada, em que se valoriza a flexibilização, em um contexto social da pós-modernidade, tudo isso se acentua pela velocidade, se acentua pela inexistência de barreiras físicas que a tecnologia proporciona e, principalmente, pela questão da economia de plataforma, justamente pela desvalorização do trabalho em prol da prestação de serviços. Então, criou-se um paradigma. A busca da liberdade, a valorização da liberdade, com uma flexibilização e a busca da liberdade que existe por meio do contrato social, da garantia dos direitos. Então, nós damos uma parte da nossa liberdade
para o Estado para que ele, então, possa nos proteger e assim teremos liberdade. É o que defende a Amartya Sen quando trata do desenvolvimento como liberdade. Então, tendo tudo isso em vista, precisamos analisar alguns dados que nós trouxemos na nossa pesquisa, em especial em relação ao Grande ABC, para que possamos tratar dos mecanismos jurídicos de garantia dos direitos humanos frente a essas mudanças. Para falar desses dados, eu começo pelo Fórum Econômico Mundial, que ele realizou uma previsão do trabalho no futuro, e ele concluiu que até 2020 haverá uma queda, né, de 7 milhões de empregos, e até 2025, 1/4 dos empregos serão substituídos por softwares e robôs. No âmbito nacional, a Universidade de Brasília realizou uma pesquisa para analisar a possibilidade da chance de substituição da mão de obra por tecnologia, e fez essa média de 54% a 45%, e é um dado alarmante, tendo em vista a desigualdade social. Por quê? Se a gente for analisar atividades que demandam mais instrução, elas estão menos sujeitas a serem substituídas pelas mais automatizadas. E esse laboratório da universidade também concluiu que até 2020 haverão 30 milhões de empregos em risco. Mas essas perspectivas, elas não são apenas negativas. Com essa mudança no mercado, cada vez mais passou a se valorizar atividades intrínsecas do ser humano, como a empatia, o cuidado, a criatividade, a análise crítica. Então, vai haver a necessidade de uma realocação dos trabalhadores para essas áreas mais humanas. Falando do ABC agora, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e o Sindicato dos Metalúrgicos analisou que essas grandes empresas do ABC, geraram em 2017, 34.184 empregos diretos. É isso, 34 mil empregos diretos. Isso corresponde a 30% dos 106 mil empregados no ramo automobilístico no país. Então, é uma grande parcela da... Com o anúncio não tem slide, né? Vou aguardar só um segundo. Estou vendo aqui, mas seria bom para vocês verem. Então, com o anúncio do fechamento da fábrica da Ford, cerca de 4,3 mil trabalhadores diretas ou indiretamente ficarão sem empregos. Isso, considerando... Espera só um segundo. Considerando salário e benefícios, corresponde a 600 milhões de reais. Se a gente considerar os fornecedores, esse número dobra para 1,2 bilhões. E considerando toda a cadeia, chegamos a 5 bilhões que deixam de circular na economia. E aí prejudicam 100 mil pessoas, entre trabalhadores e familiares, diretamente. O governo federal implementou a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, né, com um cronograma, com financiamento do BNDES de 5 bilhões de reais. E aí, no ano passado, em março, a Mercedes-Benz começou a implementação da Indústria 4.0 na linha de montagem de caminhão, e o resultado foi bem positivo, que obteve 15% mais eficiência na produção, 20% de ganho em eficiência em logística e redução no armazenamento de componentes, além de ser uma operação mais sustentável e gerar uma economia de energia de 56%. Bem, então, observando todos esses dados, nós conseguimos extrair que existem dois caminhos. O primeiro caminho seria um caminho de desemprego no cenário caótico, social e economicamente, e um outro caminho seria o caminho próspero, um caminho de inovação, de tecnologia, de sustentabilidade, que poderia ser promovido por essa implementação, pela implementação da indústria 4.0 nas indústrias do Grande ABC. E nisso existe uma questão chave, que é o momento que estamos agora, é um momento de escolha. E essa escolha de um cenário caótico, que traz impactos sociais gigantescos, e um cenário positivo, ficou toda na mão da iniciativa privada, que vai optar por, ou, como a Juliana disse, simplesmente trazer todos esses impactos, ou
por um outro lado, trabalhar com realocação e com mecanismos de readequação desses trabalhadores dentro das demandas que essa nova revolução industrial traz. Então, diante disso, nós procuramos algum contexto teórico para embasar a proteção dos direitos humanos do âmbito interno frente a esse cenário. Então, observamos primeiro, os artigos 1º e 3º da Constituição Federal, em especial artigo 1º, inciso 1º, artigo 1º, inciso 3º e artigo 3º, inciso 1º. Então, os princípios e fundamentos da República Federativa do Brasil. Garantia da dignidade da pessoa humana e a busca da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Tendo observado isso, observando também, principalmente a obra do Wolfgang Sarlet, no que trata disso, da eficácia dos direitos fundamentais, a questão teórica que acreditamos que, em base à legitimidade dessa exigência por parte da iniciativa privada e da iniciativa pública, seria a eficácia radiante dos direitos fundamentais, então observando a dignidade da pessoa humana como um eixo gravitacional da conduta do Estado e não simplesmente na atividade interpretativa, que aqui nós temos mais contato, mas na atividade legislativa e também na administração pública. Observamos também que, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, haveria a eficácia direta e imediata da eficácia dos direitos fundamentais, deixando de lado um pouco a teoria do state action, que seria depender de políticas exclusivamente da política legislativa e da política e do poder judiciário para que se implantasse os direitos fundamentais nas relações privadas. Então, também, nesse caso, tratando um pouco do que Daniel Sarmento traz na sua obra quanto à eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E observar, então, também, que, com todo o contexto social e interpretação sistemática da Constituição, ao passo que já é conhecido, então, a necessidade de condutas negativas por parte do Estado para não ferir direitos humanos, devemos exigir do Estado também condutas positivas no sentido de efetivar direitos humanos, direitos fundamentais, então, dentro do ordenamento jurídico. E, a partir, então, disso, tratar, então, da responsabilidade das empresas, da efetiva existência de uma responsabilidade das empresas no tocante à garantia dos direitos fundamentais dentro da sua atividade. E, quando observamos isso, entendemos que a empresa, ao agir como um agente social que interfere tanto quanto o Estado na existência ou não desses direitos fundamentais, na garantia ou não desses direitos fundamentais, ela acaba por se responsabilizar, tendo todo esse embasamento teórico, se responsabilizar pela garantia, então, dos direitos humanos. A gente pode exigir esse tipo de conduta por parte dela nas relações privadas. Então, observando isso também, com a análise da ordem econômica, temos que, de acordo com o artigo 170, a análise que nós fizemos, tiramos duas conclusões básicas. A primeira, então, é que os princípios e fundamentos da República Federativa do Brasil, os princípios da ordem econômica, eles se retroalimentam diante do que traz os incisos dele. Então, por exemplo, vou partir para o próximo ponto, então, já. E com os incisos dele, nós entendemos também com os princípios que, é claro, a ordem constitucional quanto à existência de um capitalismo social. O capitalismo ele não pode ser libertado por comando constitucional. Então, o Constituinte, ao estabelecer, dentre os incisos, a livre iniciativa, sim, trouxe também, por um outro lado, a valorização do trabalho humano, que é super importante quando a gente trata de garantia dos direitos humanos, em especial o direito ao trabalho dentro da 4ª Revolução Industrial e todo esse contexto de empregabilidade. Então, passando já às conclusões também, entendemos que, fundamentado também um pouco no artigo 174, o Estado, então, ele deve agir como um agente regulador da economia e como agente normativo da economia. Isso, de modo algum, fere a livre iniciativa, porque é muito importante diferenciar regulação de regência. Interferiria, sim, na livre iniciativa se o Estado agisse como regente das relações econômicas. Então, por exemplo, intervisse diretamente no plano de ação da empresa, no plano das operações da empresa em si, o que é completamente diferente de uma regulação. Uma regulação seria estabelecimento de diretrizes a serem cumpridas, estabelecimento de incentivos a serem cumpridos pelas empresas e, assim, garantir a empregabilidade dentro desse contexto de automação. Então, por fim, concluímos, então, que a ordem econômica permite que o Estado intervenha nas relações privadas por meio do que nós entendemos do comando, dos fundamentos objetivos da República, somados aos princípios da ordem econômica. Também entendemos que a legítima cobrança de adoção de medidas por parte do poder público quanto à empregabilidade, então a requalificação,
e os incentivos quanto à admissão de trabalhadores para efetivar justamente o princípio que trata da busca do plano emprego, e que, de acordo com a ADPF, se não me engano, perdão, dão um pouco branco do número, mas acho que é 24 de 2004, já foi discutida essa questão, que a reserva do possível ela não pode ser utilizada como meio de simplesmente negligenciar a garantia dos direitos fundamentais. Então, se embasa também um pouco nessa questão. E, por fim, somar as conclusões do nosso orientador nas suas pesquisas, da importância dos mecanismos internacionais de direitos humanos dentro de um mundo globalizado, para que se garanta, em especial no âmbito das empresas transnacionais, que não haja essa fuga das empresas em busca de legislações, de países que tenham legislações menos protetivas quanto ao meio ambiente e quanto ao trabalho, principalmente em relação ao trabalho, quanto ao trabalho. E que a globalização, de modo algum, ela pode servir como uma justificativa para a flexibilização de direitos sociais, em especial no que se trata... Perdão, só um segundinho. A globalização não pode ser um instrumento de flexibilização de direitos sociais, em especial no ordenamento interno. E, portanto, existem outros modos pelos quais o Estado ele pode, então, como dito anteriormente, com base no 174, incentivar com que a indústria permaneça no território nacional e garantir os empregos sem que haja efetivamente essa questão. E, bem, foi mais ou menos por aí que caminhou a nossa pesquisa.
que é de, o termo em francês inicial é alocação universal, que inclusive no Brasil ganhou o nome de renda básica de cidadania, que o Suplicy trouxe. Não, na verdade, o Suplicy conheceu o Philippe Van Parijs, ele foi estudar lá em Harvard, que o Philippe Van Parijs foi fazer um seminário lá com a Amartya Sen, com o Michael Sandel, eles fizeram um curso juntos lá, não é? Então eles estavam, tá? E o Suplicy, lendo e tal, não sei o que, ele trouxe o Van Parijs para cá, não sei o que. Então é um pouco isso, acho que tem uma base teórica, uma reflexão já de muitos anos, né, sobre isso, que tinha era uma ideia que ela foi elaborada, né, inicialmente, ainda não com esse horizonte da Revolução 4.0, mas que com essa revolução ela passou a ser, né, assim, menos uma, digamos, uma utopia, né, não era vista como algo utópico, né, e passou a ser vista mais até como uma necessidade, né, muito provável necessidade, sei lá, provavelmente com adaptações, adequações. Depois eu passo as referências para vocês, tá bom? Tá? Então, porque acho que seria interessante, até se vocês tiverem interesse de continuar, inclusive vários autores que trabalham com tecnologia, né, mencionam isso, né? Por exemplo, o Elon Musk é um deles. Ele diz ele não tem dúvida de que nós teremos de fazer alguma opção social nesse sentido, de uma alocação universal, de que as pessoas tenham uma renda mínima garantida Até pelo porque se Estado. não tiver essa renda mínima, não tem consumo. Isso. Aí eu vou ter um número esmagador de pessoas vivendo numa situação de absoluta miséria, sem nem para a indústria, veja. Para a indústria isso também deixa de ser interessante. Porque se eu produzo sem nenhuma mão de obra e eu não gero nenhum posto de trabalho, quem vai comprar minha mercadoria? Caminho fácil, com a expressão, é um tiro no pé, Claro. caminho reverso. Eu queria só, como a gente eu não tive contato com o trabalho escrito, né, e a gente foi um pouco rápido, eu vou aqui só dar um passo atrás. Se vocês poderiam, então, formular qual seria a problemática, então, central de vocês, porque vocês mencionaram algumas questões iniciais, né, mas para mim não ficou claro qual seria o problema central e quais seriam as questões secundárias, ou objetivo principal e objetivo secundário, tá? Não ficou claro. Certo. Porque a questão do questionamento principal trata realmente sobre a questão da garantia dos direitos humanos perante a quarta revolução industrial. Então, num contexto de quarta revolução industrial, que todo
Você voltando a fazer tudo bem? O senhor é o próximo? É o próximo. Antes de você começar, Rafael, você pode falar para nós o título do seu projeto? Claro. Se chama Aspectos da Psicologia Aristotélico-Tomista. Aristotélico-Tomista. Aplicados à análise do artigo 186 do Código Civil. É o subtítulo. Vou colocar assim. Só abrir minha colinha aqui. Bom, vamos lá. Eu sou o Rafael. Eu sou aluno do segundo ano do Matutino. Sou orientando do professor Estevam. E eu me inscrevi no projeto de iniciação científica em das temáticas de pesquisa do professor Estevam, que é a análise do artigo 186 do Código Civil, do ilícito civil. E, em um primeiro momento, o trabalho versaria sobre a necessidade ou não do dano para a indenização. Isso acontece porque no Código de 16 não havia, ou pelo menos não estava expresso, a necessidade do dano, enquanto que no Código de 2002 foi colocado dois institutos, que é a violação de direito e dano, para que haja indenização. Só que o início do artigo 186, ele fala que todo aquele que por ação, omissão, imprudência ou negligência causar dano ou violar direito, né, ele será incumbido de indenizar. E aí eu falei para o professor Estevam, eu falei, olha, eu acho que a gente poderia analisar os institutos da ação, da omissão, da imprudência e da negligência anterior à análise do dano. Tanto é que este trabalho, ele é de fato uma análise dessa parte, uma primeira parte do suporte fático do artigo 186, e a análise da necessidade ou não do dano no ilícito civil a gente vai analisar no segundo artigo. Até porque esse artigo ele acabou ficando um tanto quanto delongado.
eu fiz, e já vou sinalizar o porquê que eu escolhi o Aristóteles e São Tomás, né? Porque, ao que parece, os romanos, eles acabaram absorvendo muito da filosofia grega, sobretudo algumas temáticas que Aristóteles tratou sobre as virtudes, e os institutos da negligência e da imprudência são justamente vícios contrários a uma virtude, que vai ser chamada depois por São Tomás de virtude cardeal, que é a virtude da prudência. E aí a gente consegue entender o que é imprudência como um contrário à virtude da prudência, e demonstrar o que é imprudência e o que é negligência. E mais, né, conseguir demonstrar o que é ação do ponto de vista fático, que nos importa no direito, e o que é ação também do ponto de vista do intelecto prático, ou da razão prática. Então, o que a gente desenvolveu na pesquisa? Nós desenvolvemos uma análise da psicologia aristotélico-tomista, e aí eu vou explicar aqui um pouco o que é psicologia nesse sentido, o termo na história, e até a gente chegar como funciona o ato humano e a vontade humana, o que é ação, o que é omissão, o que é negligência e o que é imprudência. E demonstrar o passo a passo de como funciona o ato humano para que a gente possa responsabilizar alguém. Porque a responsabilidade vai ser necessária para que a gente também atribua a indenização depois. Então, por isso que esse artigo foi escrito quase como que um prelúdio do artigo que será feito posterior a esse. Tá? Acho que essa é uma pequena introdução. Posso ir para a temática? Então, é assim, a gente fez uma análise da psicologia aristotélico-tomista. Primeira coisa é o que é psicologia, né? A psicologia, na antiguidade, é diferente de como nós vamos atribuir a palavra psicologia na modernidade. Por quê? Porque o termo psicologia, tal como uma ciência do século XVIII e XIX, ele analisa um objeto diferente da psicologia antiga. O objeto de análise da psicologia moderna está muito mais ligada, vinculada à consciência, como o ego, o eu, então a análise de patologias, e aí sim a gente aplica o método experimental que vai ser criado lá pelo Popper, falsificacionismo, duplo cego, a gente aplica os métodos, a metodologia científica tal qual foi desenvolvida no século XIX, enquanto que a psicologia antiga não trata desses assuntos, muito pelo contrário. Ao passo que eu for explicitando aqui algumas coisas da apresentação, vai ficar parecendo que a gente está falando de neurociência, de biologia. Por quê? Porque para os antigos essas coisas não estavam desvinculadas. A gente teve acho que posterior à modernidade, a Descartes, o discurso do método, de compartimentalizar as coisas, né? E dividir. Então a gente começa a dividir as ciências tal como biologia, física, química, mas isso não era dividido na antiguidade. E a psicologia, tal qual, ela é uma área da filosofia, como a gente vai tratar aqui. Ela não está interessada no objeto, então não é o ego, o eu, a consciência individual, mas é a forma como o ser racional e os outros demais seres, os animais, as plantas, funcionam, os princípios de vida. Aliás, aqui é um primeiro adendo que eu gostaria de fazer. A psicologia, vem da palavra psique em grego, e psique, entre as diversas traduções que a gente poderia dar, era entendido na antiguidade como vida. E o texto mais famoso de Aristóteles que trata dessa temática, que é a psicologia, é um texto que se chama Peripsiques, e foi traduzido para o latim como de anima, ou sobre a alma. E aqui é muito importante a gente fazer essa análise, porque o termo alma, sobretudo a partir de Allan Kardec na França, vai ter uma conotação religiosa muito diferente do que a antiguidade entendia como alma. Alma é princípio de vida. Se você chegasse lá no século IV e falasse para qualquer um da escola peripatética, da escola de Aristóteles, falasse de alma, eles iam entender, você está falando do princípio de vida que todos os seres animados têm. Tanto é que nós dizemos que alguns seres são animados e outros seres são inanimados, ou seja, não tem força de vida, não tem alma. E é nesse sentido que a gente trata alma, não tem nenhum outro sentido religioso, por aí vai. Então, assim, Aristóteles, e essa primeira parte eu vou dar as bases do Aristóteles, depois do Tomás, e depois a gente entra nas temáticas sobre o direito de fato em si.
mas eu preciso fazer essas primeiras análises porque elas são absolutamente filosóficas, mas elas são a base do restante da construção. Seria muito mais interessante a gente, vamos para a potência intelectiva e vamos tratar como funciona a imprudência. Mas aí acaba faltando base e não se entende de onde partiu. Então, a primeira coisa, Aristóteles ele diz, como que nós sabemos se um ser é vivo ou não? Ele fala, bom, todo ser vivo, ou seja, que tem alma, que tem ânima, ele tem minimamente 3 princípios, que é o princípio de alimentação, de crescimento e de geração. Todo ser vivo faz isso. Independente de ser uma planta, um animal bruto, ou um ser racional, um ser humano. Então ele vai dizer que existem 3 tipos de vida, que é a vida absolutamente vegetal, a vida animal e a vida racional. Uma coisa interessante é que Platão acreditava que existiam 3 almas. O Aristóteles fala, não tem 3 almas, tem uma alma, e é um princípio de vida, né? Uma alma, e essa uma alma, quando ela é superior às demais, ela completa as funções anteriores. Então, um animal também tem funções vegetativas, de crescimento, alimentação e geração, mas ele tem funções a mais. E o ser humano também vai ter funções a mais. Aliás, vai ser nessas funções a mais que a gente vai se atentar na análise daqui a pouco. Então, existem 3 tipos de vida. Existem também, nesses tipos de vida, 5 possíveis potências na vida. Então, a primeira é a potência vegetativa. A potência vegetativa, ela está em todos os seres vivos. Ela é a potência mais básica que existe em todos os seres vivos. Então, ela existe tanto nos vegetais, nos animais e no ser humano. Mas as demais potências só existirão em tipos de vidas mais elevados. Então, a potência sensitiva, por exemplo, ela só existe nos animais e no ser humano, que é também um animal, só que é um animal que tem uma potência a mais que a potência intelectual, a potência intelectiva ou a razão. A potência sensitiva, ele fala, existem 5 sentidos que são externos e 5 sentidos que são internos. Os sentidos externos são aqueles mais clássicos, e é interessante, toda vez que a gente pergunta para qualquer um, quais são os 5 sentidos? O pessoal sempre vai dar os 5 sentidos que Aristóteles escreveu no De Anima, que é o tato, a visão, o olfato, o paladar e a audição. São esses 5. E está lá no Peripsiquese do Aristóteles. Né? Às vezes a gente é influenciado por filosofia antiga ou por pensamentos que nós não sabemos de onde vem, mas eles estão ali. E existem também sentidos que são sentidos internos. Aristóteles vai dizer, os animais têm e o ser humano também tem. E ele apagou? Não. Aí ele vai voltar. Os animais têm e o ser humano também tem, que são os sentidos da memória, da imaginação, da fantasia, do senso comum e da estimativa. Eu vou só explicar brevemente cada um deles, porque senão acabará que a nossa apresentação ela vai ficar muito delongada, e depois eu mostro no esquema, eu fiz um mapa conceitual para ficar mais fácil de enxergar a sequência didática da coisa. Bom, um dos sentidos internos é a imaginação. Aristóteles fala que quando os objetos não estão mais presentes, é esse sentido interno que tem as formas puras gravadas, como cor, dor, sabor, as imagens em si. Então, esse sentido é ativado quando você já não tem mais o objeto presente. A estimativa vai ser um sentido interno responsável pela noção de aprazível e nocividade. Aliás, é por isso que, por exemplo, uma ovelha corre de um lobo, não é porque a cor do lobo lhe causa temor, mas porque a presença do lobo não é aprazível à sua natureza, então por isso ela foge. Aliás, esse é um exemplo bem famoso de São Tomás. O terceiro é a memória, que armazena esses princípios de aprazividade e nocividade. E o quarto é o senso comum, que faz a unificação dos sentidos externos e dos sentidos internos. Vejam, quando eu vejo uma cor e ouço um som, eu vejo um clarão e ouço um som, são sentidos distintos que percebem essas sensações. Mas a minha consciência percebe essas sensações interligadas a um mesmo evento. Quem faz essa interligação é o que é chamado de senso comum. Aliás, sensos comuns eu usei no trabalho justamente porque se eu usasse senso comum, poderia causar algum tipo de confusão com o senso comum como a gente usa hoje, né? Aquilo que é conhecimento do senso comum, e não é disso que nós estamos tratando aqui. Então, vejam aqui, só para
ficar um pouquinho mais elucidativo, coloquei aqui, né, os 3 tipos de alma, 3 tipos de vida, vegetativa, sensitiva e racional, os 4 modos de vida, eu vou falar agora, e os 5 gêneros de potência. Né? A gente está aqui na sensitiva, sentidos externos, o olfato, tato, paladar, audição e visão, e os sentidos internos, os sensos comunes, a fantasia ou imaginação, a estimativa e a memória. Além da potência sensitiva e da potência vegetativa, existe também uma potência que é apetitiva. E ela é apetitiva sensível, ou seja, além dos animais se alimentarem, crescerem, reproduzirem e sentirem o mundo externo tal qual ele é, muito obrigado, professor. E sentirem o mundo externo tal qual ele é, eles também direcionam o seu ser a esses objetos que são necessários, ou fogem dos objetos que não são aprazíveis e são negativos à sua existência. Então, existe uma potência que é uma potência apetitiva sensitiva. Os animais direcionam-se para o bem e fogem do mal. E essa potência, ela dirige o ser, a existência dos seres, para os objetos. E é bem interessante, existe um tratado, que é o Tratado das Paixões, em São Tomás, que ele fala que os objetos da potência apetitiva são as paixões, são 11, né? É o amor, a dor, o desprezo, existem várias paixões, inclusive algumas dessas paixões foram absorvidas pelo direito penal. É um artigo ainda que eu pretendo estudar para escrever, mas eu sei que são institutos que estão ali. Eles foram colocados. Quando a gente fala que um crime é passional, nós estamos falando exatamente disso. Nós estamos falando que existem paixões que movem a potência apetitiva sensitiva a fim de que a execução de algo aconteça. Tá? Mas os objetos próprios, né, da potência apetitiva sensitiva é o bem e o mal, ou seja, nós buscamos o bem e fugimos do mal. Basicamente todo animal faz isso, sejam os animais que são imbuídos de potência intelectiva, nós, ou sejam os animais brutos que não têm razão. A quarta potência é a potência motiva segundo o local, ou seja, não basta o animal ter vida, movimento interno, não basta ele sentir os objetos externos ou percebê-los de forma internamente, também não basta ele só direcionar a sua existência para esse objeto, mas ele também tem que se locomover até esse objeto. Então existe uma potência motiva segundo o local, ele chama de locomotora, potência locomotora. Oi, professor, você ia perguntar uma coisa? Não? Potência locomotora. E a última é a potência intelectiva. A potência intelectiva é de fato a que nos importa, que é a que está aqui embaixo. Né? Só um adendo, quando a gente analisa as potências da alma, as potências do princípio de vida, nós conseguimos perceber qual é o modo de viver daquele ser. Ou seja, se ele só tiver potência vegetativa, então o modo de viver é um modo de viver vegetativo. Se ele tiver potência sensitiva, mas não tiver potência locomotora, ele tem um modo de viver animal, mas é animal inferior. Aristóteles chama de animais inferiores. Se ele tiver potência locomotora, então ele vai ser um animal superior. E se ele tiver potência intelectiva, ele vai ser um animal racional. Tudo bem? Tranquilo? A potência intelectiva, e agora sim começa aqui a nossa discussão jurídica do ponto, né? Ela é dividida em duas coisas, né? Os nossos sentidos buscam aquilo que é a verdade sobre as coisas, enquanto que a nossa vontade busca o bem sobre as coisas, ou seja, o nosso intelecto em si, ele é dividido em duas subpotências. Tomás fala, né, que a potência intelectiva ela é dividida em potência apreensiva intelectiva, ou intelecto, nós chamamos de mente também, né, a nossa mente, ou em potência apetitiva intelectiva, ou vontade. Significa que os animais não têm vontade, os animais só têm potência apetitiva sensitiva. Nós temos vontade, e os atos da vontade são muito mais complexos do que o mero ato apetitivo das paixões, que provocam as paixões dos animais. Ainda que nós também sejamos incitados e provocados por paixões, nós nunca agimos por paixão. Os animais agem por paixão. Por exemplo, ele ataca porque ele tem medo. Medo é uma das 11 paixões. Então, o medo e o instinto de autossobrevivência vai fazer com que o animal te ataque, o animal encurralado.
nós não agimos por paixão, mas nós agimos por consentimento nas paixões. Aliás, isso é o que vai dar a imputabilidade aos indivíduos racionais e não aos animais. Tá? Bom, o intelecto, ou a potência intelectiva, né, dividida então em potência apreensiva intelectiva ou intelecto, em potência apetitiva intelectiva ou vontade, vai dar origem aos atos humanos. E os atos humanos é bem interessante porque existem 7 etapas nos atos humanos, e quando há uma falha em uma dessas etapas, aí vai dar uma imprudência por inconsideração, ou vai dar uma negligência. Aliás, né, se chama negligência, eu já vou fazer aqui o spoiler da apresentação, mas a negligência ela não se dá ali no intelecto, mas ela vai se dar na vontade. Negligir, né, é elegir, ou seja, é não eleger. Eleição é um dos atos da vontade, ou seja, quando deixa de eleger, há a negligência. Mas a gente chega lá de forma mais detalhada. Bom, a potência apreensiva intelectiva, ou intelecto, ela é subdividida em intelecto agente e intelecto possível. O intelecto agente é o responsável por transformar as sensações do mundo exterior no que a gente chama de verbo mental, ou ideia. Aliás, essa palavra verbo mental é usada por Locke, pelo Hume. A modernidade inteira vai adotar essa terminologia, mas é a ideia que já não tem mais nenhuma consequência material, mas é simplesmente um verbo mental de fato. Então, o intelecto agente é o responsável por fazer essa conversão, e esse verbo mental ele vai ser ou guardado ou ordenado para ação. Quando ele é guardado, ele vai ser guardado no intelecto possível especulativo, e quando ele é ordenado para ação, ele vai ser colocado no intelecto prático. Aliás, só uma distinção aqui. Qual a diferença de razão e intelecto? A razão ela está para a aquisição, assim como o intelecto está para a posse. Ou seja, quando eu digo que um ato é racional, eu digo que ele a minha potência intelectiva ela se colocou em ato de tal forma que passou de um objeto ao outro chegar à sua finalidade. O intelecto é uma potência passiva, receptiva, então por isso não está em movimento, mas está de forma potencial em passividade. Então o intelecto prático e o intelecto especulativo só depende da forma como eu vou encarar o intelecto possível, seja para ação ou seja para armazenamento das ideias, né, das abstrações que eu tenho do mundo. E aí que começa a entrar a coisa, o negócio, né? Os atos da razão prática, eu podia chamar também de intelecto prático, razão porque de fato está em movimento, eles são 3 atos muito específicos, que é o ato da deliberação, o ato do juízo e o ato do império ou do comando. E há uma coisa bem interessante, né? São 2 coisas, aliás, bem interessantes que a gente tem de se atentar agora, porque eu acredito que isso é uma base fundamental para o restante. São Tomás, ele diz, toda potência tem algum tipo... Desliga sozinho aí. Não, mas é mais para que vocês acompanhem, porque eu sei que o assunto acaba ficando denso, e aí não dá para entender de onde que eu estou falando, então é só essa minha preocupação. Mas assim, 2 coisas importantes. São Tomás diz que o intelecto em si, a potência apetitiva, toda potência, na verdade, tem virtudes naturais. O intelecto em si, ele tem uma virtude natural que se chama sindérese. Os gregos atribuíam a essa sindérese no intelecto prático, porque ele ordena para a ação, é uma virtude natural, é como se fosse uma bússola. É uma bússola do certo e do errado, que todo ser racional tem. Então, há um princípio na razão, um princípio natural, imanente mesmo ao ser humano, então ele é inato ao ser humano, que todo ser humano consegue perceber, segundo o que ele vai chamar de lei natural, aliás, esse é um outro tratado gigantesco de São Tomás, mas o que ele chama de lei natural, existe um princípio de saber o que é certo e o que é errado de forma natural. Há uma bússola. E, aliás, o que nós chamamos de consciência vai ser justamente o juízo dessa bússola dos princípios da razão natural. Aliás, né, a própria palavra consciência vem disso. Deixa eu só achar aqui uma breve citação.
Ele fala assim, ó, a consciência do homem será a capacidade de julgar os atos morais sob a tutela da virtude da sindérese. Com efeito, Tomás diz que consciência quer dizer cum alio ciência, conhecimento com um outro. Quer dizer, disse que a consciência atesta, obriga ou incita e ainda acusa ou reprova ou repreende. Isto é, a consciência é a aplicação em um ato de algum conhecimento ou ciência do que fazemos, ou seja, das nossas ações. A consciência é uma junção dos atos da sindérese, que é essa virtude natural que nós temos, uma bússola, de tal modo qual nós sabemos, temos a ciência do que estamos fazendo ou deixando de fazer. Aliás, isso vai implicar nos problemas da liberdade, do livre-arbítrio, né? Se o ato é livre, se o ato não é livre, e por aí vai. O segundo ponto que é importante aqui nós nos atentarmos é quando a gente fala de lei natural, a gente está falando estritamente também do que os romanos chamavam de lei natural. O princípio da autoconservação, da criação da prole, da defesa do território, da procriação e por aí vai. Tá? E essa sindérese nada mais é do que um princípio dessa lei natural que está em toda a natureza. Está em tudo que existe e que tem algum ordenamento. Aliás, é lei natural no sentido de que ordena a natureza de forma primordial, de forma inata à própria natureza. Ninguém precisou legislar para isso. Na verdade, para São Tomás alguém legislou, mas do ponto de vista absolutamente físico, químico, não. Existe uma ordem tal qual a física e a química funciona. E isso é uma lei natural. De um ato do intelecto prático, conjunto dos atos. Tá tudo bem? Eu estou conseguindo me fazer compreender? Quanto tempo ainda vai? Eu acredito que mais uns 5, 6 minutos no máximo. Tá? Bom, aí chegamos em um ponto fundamental para nós. Por quê? Porque toda potência, para que se transforme em ato de São Tomás, ela precisa de um meio caminho. Entre a potência e o ato existe um meio caminho chamado virtude. E toda potência tem uma virtude que a retifica, que a justifica, ou seja, que transforma aquele ato perfeito. A virtude que ordena os atos da razão prática, por isso da potência intelectiva, é a virtude da prudência. Aliás, é uma virtude cardeal da prudência, chamada cardeal de cardo mesmo, que é uma dobradiça, né? Ela que aperfeiçoa os atos mais difíceis do ser. Então, no ser humano existe uma virtude da prudência e, aliás, saliento, essa virtude da prudência, ela é uma virtude natural, ela nada tem a ver com infusão divina, ou seja, aqueles que creem e aqueles que não creem estão submetidos à virtude da prudência. Todos aqueles que agem devem estar submetidos à virtude da prudência. E o que é a virtude da prudência? A virtude da prudência é a virtude do bem agir, do bem aconselhar. E vai ser a virtude da prudência que vai retificar os atos da razão prática. Ou seja, quando eu delibero, quando eu julgo ou quando eu comando império, vai ser aquele ato prudente que vai fazer com que esses atos, eu vou explicar cada um deles, mas esses atos sejam bons e não atos ruins. E mais, aquilo que macula esses atos, que são esses aqui, ó, a deliberação, o juízo e o império, serão vícios contrários à virtude da prudência, e por isso são chamados de imprudência. Uma coisa que acredito que é muito importante nós salientarmos, e agora a gente começa a entrar na problemática jurídica, é isso daqui, ó. Vamos ver aqui sobre a imprudência, que são os vícios contrários a essa virtude da prudência. O Caio Mário, na Instituições de Direito Civil dele, ele diz que imprudência é aquele que age por abandonar as cautelas normais que deveria observar. O Magalhães Noronha, que inclusive foi professor dessa casa, ele diz que a imprudência consiste no atuar o agente com precipitação, insensatez ou inconsideração, já por não atentar para a lição dos fatos ordinários, já para não preservar no que a razão indica. Só gostaria de mostrar uma coisa, o senhor pode me passar? Tomás, no século XIII, Tomás é de 1224, né? Ou 25, a gente não sabe muito bem,
Mas Tomás, no século XIII, escreveu a Suma de Teologia e diversas outras obras. E na Suma de Teologia, inclusive nas questões disputadas sobre a imprudência, são 3 artigos onde ele trata sobre os tipos de imprudência. Ele fala assim: a precipitação é um pecado contido na imprudência. Aí o outro, a inconsideração é um pecado especial contido na imprudência. E por fim ele fala: a inconstância é um vício contido na imprudência. Interessante o Magalhães Noronha falar que o imprudente consiste no agente com precipitação, insensatez e inconsideração. Ou o Magalhães Noronha leu São Tomás, ou ele leu alguém que leu São Tomás, ou alguém que estava nessa tradição. Tá? E aí, o que nos é importante agora, do ponto de vista jurídico, é definir, então, os tipos de imprudência e tirar daí também a negligência. Já adianto, a negligência é uma imprudência, mas ela é uma imprudência omissiva, porque ela acaba sendo deliberada pela razão prática, então ela vai ser um tipo de imprudência omissiva. É isso que vai ser a negligência. Vamos aos 3 tipos, né? O imprudente por precipitação. O imprudente por precipitação é aquele que age contrário ao ato de deliberar, que é o primeiro ato da razão prática. O que é deliberar? Deliberar é seguir uma sequência. Aliás, é muito interessante porque a palavra latina é concílio, e é examinar, investigar. E a tradução que foi feita na Suma da Loyola não foi das melhores, mas ainda assim eu optei por manter a tradução da Suma da Loyola. Mas só para explicar, deliberar é examinar, é erguer as hipóteses. Né? Então, quando alguém desce uma escada pulando os degraus, ele não está seguindo a ordem devida, ele é precipitado. E a imprudência por precipitação é contrário a esse ato da deliberação na razão prática. Ou seja, esse que não segue a ordem adequada que deveria seguir é o imprudente por não deliberar de forma correta. A segunda forma de imprudência é a imprudência por inconsideração, que é contrária ao juízo. Ela é uma falha em considerar a verdade nas coisas. Então, eu, ao invés de julgar, e o juízo é justamente o ato da razão prática que, depois de levantado as hipóteses, vai escolher uma delas e dizer, é essa que eu preciso, vai julgar mal, vai escolher mal. Então, esse inconsidera, ele não considera direito as hipóteses que deveria considerar. Isso é uma imprudência por inconsideração. E o terceiro tipo de imprudência, que é um vício contrário à virtude da prudência, vai ser a imprudência por inconstância ou insensatez. Depois que o intelecto prático ele já deliberou e ele já julgou, o intelecto prático deverá comandar a vontade para que use os órgãos corporais ou que faça aquilo que foi determinado. O comando, que é o terceiro ato da razão prática, ele vai ser maculado justamente porque vai se escolher um bem menor a um bem maior. Por quê? Porque se está, não sei, se está enebriado por alguma paixão, então algum tipo de sentimento, sentido, altera aquilo que deveria ser comandado da forma que foi deliberado e julgado de forma correta. E por fim, na negligência, a negligência vai ser um defeito em um ato da vontade e não num ato da razão prática. A negligência vai ser um defeito na eleição. A eleição nos atos da vontade vai ser aquela que verifica os meios adequados para se chegar a alguma finalidade. Quando se omite um desses meios adequados, a razão prática, quando ela for julgar, ela não vai julgar certo porque um desses meios foi omitido. E como é a razão prática que julga e não a vontade, e quem ordena a razão prática é a virtude da prudência, a negligência é um tipo de imprudência e não contrário à virtude da prudência. Ela não é um instituto separado, mas ela é um instituto afim, só que omissivo da imprudência. Ela é um defeito, ela é uma espécie de vício, só que é um vício de omissão
que acontece na vontade e depois acaba não sendo eleito, nem julgado, não acaba sendo julgado e nem comandado da forma correta na razão prática. Só mais um ponto aqui. Né? A vontade, e agora é o nosso ponto final, é o que vai comandar o intelecto. Na verdade, assim, a vontade quer os bens e o intelecto quer a verdade. Então, o intelecto apresenta uma verdade para a vontade e a vontade o quer esse objeto que foi apresentado pelo intelecto como um bem. A vontade, ela parte da intenção. A intenção é o primeiro ato da vontade e esse ato, ele tende a algum objeto que vai ser o objeto do comprazer, aquilo que se busca, e por aí vai. O intelecto, o intelecto prático, ele vai analisar aquilo que foi entendido pela vontade, então a vontade tem uma intenção, vai eleger os meios adequados e vai mandar isso para o intelecto prático. Então, esses dois atos da vontade serão o princípio da ação, e esse princípio da ação vai ser deliberado. Isso é aqui a gente tem o primeiro movimento da ação humana e aqui o segundo movimento. Só uma coisa que é interessante aqui colocar é que isso não é visto. A gente percebe esses movimentos no uso, quando ele se faz externo. E, aliás, é bem interessante porque quando a gente fala de ato, nós podemos estar falando dos atos externos, que são importantes ao direito, ou dos atos internos. Por exemplo, a reserva mental. A reserva mental é um ato, mas é um ato interno. Ela acontece aqui, na razão prática, e ela não é externada no uso, e não se pode perceber que isso houve. Então, por isso é impossível, ele deve ser desconsiderado do ponto de vista do direito. Afinal, nós precisamos ver de forma concreta o ato. Tá? Depois que a intenção quis, haverá a eleição dos meios para a ação. Então, a deliberação e o juízo atuarão. E depois que a deliberação e o juízo atuarem, isso será devolvido para a vontade que consentirá. Falar, é isso mesmo que eu quero. Então, eu vejo, aquilo é bom, não é bom, é isso que eu quero. Eu consinto na vontade. Também é um movimento interno. Eu não posso perceber... Aliás, eu só percebo o consentimento quando eu vejo o uso, de fato. Quando eu vou para a aplicação, o ato em si. Né? Ou não, né? Na omissão em si. Quando os meios já foram elencados, haverá o ato em si. Então aí o império, o comando, vai dizer para mim a vontade, use, faça. E a vontade vai mover todas aquelas potências que a gente viu antes, sensitiva. Por exemplo, quando eu quero ouvir alguma coisa mais atentamente, eu quero enxergar alguma coisa mais atentamente. Isso acontece em milésimos de segundo, mas o uso vai mover todas as outras potências, seja a potência sensitiva, apetitiva, para que o corpo, que os órgãos corporais se movam até realizar a ação, ou o ato. E, por fim, a fruição vai ser a obtenção do objeto pretendido. Uma das questões, isso é uma das coisas que eu não coloquei no trabalho ainda, mas o professor Esteban chamou a atenção para isso, e eu acredito que seria interessante analisar, seria o instituto do dolo eventual. E por qual motivo? O dolo eventual e a sua contraface, que é a culpa consciente, né? E aí acaba até fugindo do direito civil em si, né? E a gente acaba entrando, acho que não tem mais, a gente acaba entrando até institutos que são analisados pelo direito penal. Se há uma intenção má, então aquele primeiro movimento que é o da vontade, e aí a ele vai ter a sequência da eleição, que é eleger os meios necessários para a ação. Se a intenção já for má, a gente vai ter o que é chamado dolo direto, porque o objeto também é mau. Se não há um problema, ou se não há um erro na intenção, se não há um vício na intenção, haverá um vício nos outros movimentos, certo? Só que se houver um vício nos outros movimentos da ação, já não há mais dolo. Aí haverá, se for na eleição o problema, haverá negligência. E se for na razão prática, haverá imprudência por algum dos tipos que a gente viu aqui. Por inconsideração, por insensatez. Então, haverá
ou negligência ou imprudência. E o dolo eventual me parece um instituto, pelo menos a uma primeira vista, que não se faria necessário a uma análise jurídica, ou não deveria existir do ponto de vista jurídico. Porque se eu assumo o risco, vejam, quando eu tenho uma intenção a algum objeto, ou eu quero chegar na minha casa, ou seja, qual é o objeto fim? Chegar na minha casa. Haverá meios que eu irei eleger para chegar na minha casa. Posso ir de carro, posso ir a pé, eu posso ir de trem ou de ônibus. A minha intenção é boa, é chegar em casa, ou seja, não há dolo direto aí. Mas se eu me embriagar antes de voltar para casa e eleger um meio que vai dar um problema de juízo depois, eu terei uma imprudência. Eu não terei um dolo eventual. O dolo se dá na intenção dolosa, se dá no ato doloso em si. Então, me parece que em uma análise superficial, primeiramente, né, nós poderíamos sim questionar o dolo eventual. E não é que não há necessidade de nós penalizarmos de forma mais severa um caso como o do exemplo, de alguém que se embriaga e vai dirigir. Mas deve ser entendido que há ali sim uma ação culposa e não dolosa. E essa culpa deve ser majorada, de alguma forma. Mas não transformar isso em dolo, porque isso é subverter todos os institutos, desde os romanos até aqui. Há um problema grave nisso. Tanto é que parte da doutrina é resistente em absorver o instituto do dolo eventual, justamente porque não entende que há dolo, há uma culpa ali. Tá? E se a culpa sempre será consciente, porque ela sempre passará por esses atos da razão prática e da vontade. Eu não sei se eu me faço claro. É claro que a primeira parte da minha exposição, muito filosófica, acaba ficando... mas quando a gente chega nesses pontos, são pontos absolutamente importantes para nós no direito, que podem criar doutrina, jurisprudência e por aí vai. Eu acredito que é isso. Tinha algumas outras coisas, mas eu saí cortando porque já deu 38 minutos de exposição. Né? E é isso. Obrigado. Rafael, eu te parabenizo pela conclusão desta etapa do projeto. Me parece que da sua fala mesmo está que ainda há um tempo de desenvolvimento, você ainda não concluiu as pesquisas do seu texto, é isso mesmo, né? Não, o texto está concluído. Está concluído? Sim, tá. É que nós dividimos de fato o texto em duas partes, mas esse texto está concluído. Perfeito. Então já fica aqui uma dica para você, talvez. Só me passou uma caneta, por gentileza. Eu quero anotar aqui as considerações. Só assim. Porque da sua fala, eu não estou nem interpretando, foi dito isso, né? Quando eu for continuar, então, a impressão que dá é que você ainda está com um trabalho em desenvolvimento, mas tudo bem. O seu tema, aspectos da psicologia aristotélico-tomista aplicados à análise do artigo 186 do Código Civil. Eu tenho uma crítica central aqui, que é a seguinte: você, durante 38 minutos de abordagem, não tratou do 186. Em que sentido? O 186 ele trata do ato ilícito. O ato jurídico em sentido estrito, né, ele está no 185. Né? Então, não me pareceu claro aqui, né, que realmente nós estivéssemos falando diretamente sobre o artigo 186. Você poderia contra-argumentar dizendo o seguinte: mas eu falei de culpa, eu falei de dolo, que são os elementos subjetivos do ato ilícito. Né? Pois é, são alguns elementos. Né? No 186 não pode ser resumido a culpa ou dolo. Aliás, não tem culpa e dolo como núcleo há décadas. Há muito tempo já o posicionamento do professor Calimari, por exemplo, que no sentido da culpa, ainda ser um elemento central do ato ilícito, já está superado. O elemento central é o dano. Né? Então, me parece... Que é inclusive a segunda parte. Então, nós diremos que não tem dano, não é necessário dano para a indenização. Mas tudo bem. Não é necessário dano para a indenização. Isso, esse é o segundo artigo. Então, talvez fosse o ponto mais relevante da sua pesquisa. Explico por quê. Se esta é a conclusão final do seu artigo, você tem 38 minutos para falar, e você nem
quê? Do dano? Não, dessa conclusão final que você está colocando, acabou de colocar agora para mim. Isso durante a sua exposição Não, é só para eu entender de qual ponto que eu não abordei. Vamos lá. É que assim, ó, professor, o tema, ele é cortar o artigo 186 e tratar os institutos da ação, da omissão, negligência e imprudência. Perfeito. É isso, é esse o artigo. Perfeito. É isso, eu peguei o artigo 186 porque esse primeiro artigo será a base para um segundo onde a gente tratará do dano. Então vamos devagar. Então esse segundo artigo não existe, concorda? Não, ainda não. Tá. O que não existe, então não está no mundo, não vamos falar disso. Vamos falar Tudo do que bem. você tem. Pode ser? Do que você tem? Você pegou o artigo 186, no título você apontou o artigo 186, você não apontou o Instituto da Culpa. Você apontou um artigo que há décadas não tem a culpa como núcleo. A sua opinião, a opinião do seu orientador são muito relevantes, mas a opinião de toda a doutrina é de que, fora Caio, é de que a culpa não é elemento central. Tudo bem? Então, uma dica. Talvez não apontar um artigo no título do texto, entendeu? Que não traz mais uma regra ou um instituto que tem como núcleo principal para sua definição um elemento que é o central do seu trabalho. Então, para você refletir sobre isso, entendeu? Apenas isso, só isso. Se o artigo 186, ele para definição do que vem a ser ato ilícito, não é? Ele traz o elemento ilícito, mas tem outros elementos, talvez você pudesse ter circunscrito, não é, a um elemento que você está trabalhando. Não que esteja errado, não está errado. Né? Volto a dizer, o artigo 186, ele tem um elemento subjetivo muito forte na sua composição, mas talvez, apenas uma dica. Outra questão também que eu considero aqui, muito relevante, o desenvolvimento da psicologia aristotélico-economista, de todos os elementos que levam à construção dos conceitos de imprudência e de negligência. Mas qual é a aplicação pragmática, jurídica, que a gente extrai da tua pesquisa? Fazendo um exercício de busca, a gente consegue chegar, mas nos 38 minutos que você expôs, já não apresenta isso. Entendeu? Olha, eu quero chegar onde? Pragmaticamente falando, a minha construção ela colabora para redefinir sentidos de modo tal que, olha, numa situação prática como essa, levando por esse lado, eu saio disso e chego naquilo. Entendeu? Isso é algo que qualquer trabalho científico tem que ter. Pegando, por exemplo, Engels, ele diz que teoria sem aplicação prática não serve para nada. Né? E a tua construção teórica tem um apelo prático interessante. Só que me parece que na tua exposição oral, não sei se eu tenho pelo mesmo, não contei. Né? Foi uma construção, uma releitura de aspectos da filosofia com apontamentos que talvez pudessem entrar em contato com o direito, mas sem trazer para nós uma clara afirmação da contribuição disso em aspectos práticos, embora nós consigamos chegar, assim, por nós mesmos a esta conclusão. Só que você está expondo o trabalho. Então, se você está trabalhando acabado, fica pior ainda do que se tivesse trabalho em desenvolvimento. A pergunta é, qual seria esta aplicação prática, esta contribuição pragmática? Tudo bem? Porque, discutir elementos filosóficos conceituais só tem razão de ser se você tiver uma desembocadura no final, ou um resultado no final, que altere o mundo prático. Se não tiver, vai circunscrever a um círculo muito pequeno de pessoas que, né, não está preocupado com a concretização prática de um pensamento, o que foge por completo da academia no que se refere à direito. Porque a cada dia que passa, a construção científica do direito, ela acaba sofrendo uma pressão maior, né, para que traga contribuições com algum tipo de concretização prática. Você entendeu? Não estou dizendo que o trabalho não tem, eu aqui já vi várias, pensei em várias soluções já, todavia, nos seus 30, eu vou repetir, 38 minutos, né, não apresentou isso. Então, talvez uma releitura do que você escreveu para ver se no seu texto você realmente responde o que você não respondeu aqui. Você pode me falar, mas não tive tempo, é muito mais longo, tem muito mais coisas para falar. Se fosse o caso, eu diria que houve desequilíbrio na sua explanação, então. Porque você deu muita atenção para uma base, talvez você pudesse presumir o conhecimento daqueles que estão ouvindo aqui agora, pontuar para mostrar onde você queria chegar.
Então, são apenas reflexões para que você pense depois aí no que se refere ao seu texto, à revisão do seu texto, beleza? Sinceramente, a relevância do tema é muito grande do ponto de vista teórico, mas o impacto do ponto de vista prático, a sua explicação, eu sei que tem. Você não mostrou isso com as suas palavras. Quando eu falo de dolo eventual, da implicação de culpa, isso não é implicação prática? Não, eu quero saber, na prática, me dá um exemplo concreto, uma situação, João, Maria, tal. Ah, o João saiu. Vou dar o mesmo exemplo, só para colocar. Eu não quero que você dê o exemplo, porque na situação que você está de avaliado, você tem que ouvir, anotar. Não, eu estou ouvindo, mas aqui. Você tem que ouvir, anotar, considerar e ser um pouco mítico. Né? Então, eu estou falando, você não colocou isso na sua exposição. Eu tenho certeza que tem. Vou te dar a palavra para você falar, mas foram 38 minutos. Não, professor, eu já falei 38 minutos. Você entendeu? Então, no seu texto, você dá esse exemplo prático? Vários exemplos práticos. Então, perfeito. O que mais eu queria te colocar aqui de considerações? Acho que a tua base teórica está excelente. As obras que você mencionou são obras importantes no que se refere a essa construção. Né? Qual era o teu objetivo quando você começou a pesquisa? A pergunta central do teu trabalho. A pergunta central era o que é negligência, imprudência, ação e omissão. Era isso. Era essa a investigação. É. Então, era uma investigação conceitual. Isso. Na verdade, o professor, para ser bem sincero, é assim, o professor Estevam e eu, ele me sugeriu, ele falou, olha, por que você não faz uma análise filosófica dessa primeira parte do suporte fático do artigo 186, dá algumas bases teóricas de imprudência, de negligência, do que é a ação do ponto de vista da razão prática, do que é a ação do ponto de vista da vontade, para a gente entender como isso funciona. E aí depois a gente aborda num segundo artigo a parte de dano, prejuízo, porque, na verdade, se o senhor pegar o meu projeto lá de iniciação, o que a gente pretende desenvolver, e a gente vai desenvolver no segundo artigo, é justamente uma comparação do código de 16. Isso, eles alteraram a conjunção, virou E no código de 2002, no 186, e agora eu não me recordo, acho que é o 900 e alguma coisa no código 927, acho que é isso mesmo, é o 927 do 16. Não, é 159. 159, tá. E eles usam a conjunção ou. Isso é um projeto de pesquisa do professor Estevam já há algum tempo, mas ele gostaria que fosse explanado o suporte fático anterior a isso, que é a ação, o Instituto da Ação, o Instituto da Omissão. E é isso que esse trabalho É um trabalho puramente conceitual. É um trabalho conceitual. Puramente conceitual, tudo bem. Então, ele tem aplicações práticas, mas ele é um trabalho conceitual. Isso. Então, a proposta é que hajam reestudos ou redefinições conceituais. Conceituais, de imprudência, de negligência, do que é ação, do que é omissão. Por exemplo, a sustentar a inexistência de um instituto como o dolo eventual. Talvez isso depois seja tratado. A Eu ainda repercussão não entrei. prática a partir daí seria dizer a necessidade de se revisitar alguns preceitos, alguns tipos penais, como você até colocou em algum momento, incrementar a pena de determinada modalidade culposa, mas não se aceitar um homicídio doloso pautado no dolo eventual. Sim. isso, mas o grande problema é que a construção conceitual, pelo menos de forma demonstrada, ela não deu exatamente como a gente entendeu. A grande preocupação minha comentário sobre o teu trabalho é isso. Eu tenho uma certa dúvida. Eu não li o trabalho, né? Eu tenho uma séria dúvida sobre como que você faz o link entre a sua construção teórica e a sua conclusão prática. Porque afirmar assim, olha, a partir disso o dolo eventual não pode ser aceito, portanto não pode haver criminalização nesse sentido, é muito raso. É muito raso para uma proposta muito audaciosa de você rediscutir institutos que existem com esse sentido a quanto isso. Justamente por isso, em um primeiro momento, eu não pulei nessa piscina. Porque
porque eu sei que ela é profunda demais. Mas eu acho que deveria inverter. Você deveria partir antes do impacto pragmático, entendeu? Se eu conseguir construir esta conclusão, eu chego nesse resultado. Então agora eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar para chegar nessa conclusão. Porque o risco que você corre é uma piscina mais funda ainda, que é você. Elucubrar. Não desconstruir. Exatamente. O seu leitor perda de credibilidade. O seu leitor lê o texto 30 páginas, fala, onde esse cara está querendo chegar? Aí chega no final, você chega com uma conclusão óbvia, rasa e sem sustentação. Porque olha só, eu vou discutir que não existe dolo eventual. Tá. Portanto, não pode haver condenação baseada em dolo eventual. Óbvio, né? Dizer apenas que o dolo eventual por conceito não pode existir não é o suficiente para, pragmaticamente, você colaborar para a desconstrução de uma doutrina que tem que ser secular. Entendeu? Então, é isso que me parece. Talvez tentar focar onde eu quero chegar com isso em termos práticos. Né? Se eu construir desta forma, com esta base, eu tenho um fundamento razoável, não tão raso, aceitável, para que a minha conclusão seja aceita, seja levada a sério. Aí eu pego o trabalho todo nessa construção filosófica para mudar o sentido ou para reafirmar o sentido, porque você não está construindo basicamente nenhuma novidade, você está trazendo as bases aristotélicas tomísticas, né? Percebe? Então, olha só, é você resgatar algo para propor uma leitura ou uma releitura de uma construção consolidada dogmaticamente religiosa. Desconstrução de dogma tem que ser muita base, entendeu? Então, eu achei que a pesquisa muito boa, acho que você tem uma habilidade muito boa, muito legal mesmo, uma habilidade que deve ser elogiada de oratório, né? Falta um pouquinho mais de seleção de conteúdos para ter atenção. Talvez se você tivesse feito um desenvolvimento mais rápido de toda esta parte teórica que se refere à construção dos conceitos aristotélicos tomistas, tivesse dedicado o seu tempo para mostrar o que realmente pode trazer essa reconstrução que você propõe para fins pragmáticos de afastamento de institutos clássicos, não é? Clássicos não, mas institutos consolidados, poxa, aí talvez você tivesse demonstrado que a sua pesquisa tem esta repercussão, esse impacto pragmático, entendeu? Que tem, só que eu vou mostrar. Tem. Então, como você escreveu, relê o artigo, para ver se você conseguiu no texto fazer isso. Você entendeu o que eu estou falando? Se você conseguiu, Então, o senhor pede uma aplicação prática eu peço que você demonstre para que serve isso. Não apenas do ponto de vista ideológico ou do ponto de vista conceitual, do ponto de vista da vida das pessoas. O que vai mudar na vida de uma pessoa? Sim, eu entendi. Eu acredito que dá para colocar assim, isso no trabalho. Perfeito. Fez isso de modo mais claro, não raso. Perfeito. Não fez isso, sinceramente, o trabalho é fadado a não ser. É um pecado, porque a gente percebe que estudou muito demais, levou a sério, né? Domina o que fala, você entendeu? Agora você tem que reconhecer os erros ou os possíveis vícios que o seu texto pode ter, que a pesquisa pode ter. Se você reconhecer isso, cara, com o que você juntou de matéria-prima, não é? De conhecimento desenvolvido, de reflexões sobre o tema, seu texto pode virar algo referencial, um texto lido, relido, não é? Então, eu iria por esse lado. Essa é uma orientação que eu te dou, né? No mais, volto a dizer, bibliografia excelente, tema, proposta absolutamente interessante e complexa, não é fácil, né? Então, está de parabéns, mas baixa um pouco a vibe agora, procura encontrar essa ponte, né? Para uma demonstração da utilidade no dia a dia, pragmática. Se você fizer isso, me procure, assim que você terminar, me diga o que você conseguiu fazer. Eu tenho certeza que eu vou virar para fazer e falar, cara, que trabalho, entendeu? É isso que eu estou falando, essa ponte do prático. Se é que o texto não tem. Então, releia, verifique isso. Não, o texto tem. Tá, se tem. Então, certo? Então, então tem que criticar mesmo. A exposição foi desequilibrada. Porque o que mais importava você demonstrar, você não mostrou.
Você entendeu? Tudo bem. É isso mesmo. Então, fala, chefe. Obrigado pela exposição.